Olá, caríssimos, bem-vindos. Vamos continuar nossos estudos de modelos matemáticos aplicados. Nessas próximas aulas eu vou falar de dois modelos muito bonitos e muito ricos em sua concepção, sua formulação e suas aplicações. São modelos bem interessantes. O modelo de hoje eu chamo de modelo de presa-predador, é assim que ele é conhecido na literatura. Presa-predador. É assim que ele é conhecido na literatura. E as equações envolvidas no modelo são as equações de Volterra-Lotka. É curioso já, nas aulas anteriores eu comentei, quando eu estava apresentando nessa temática de modelos, que muitas vezes a gente estuda um modelo baseado num certo contexto e ele se revela útil em outros contextos. Esse caso foi muito curioso, porque no mesmo ano, 1925, Volterra e Lotka, de forma bem independente, publicaram cada um seu conjunto de equações. O Volterra, para explicar um fenômeno de presa-predador, uma ilha no Adriático, onde por conta do esforço de guerra que tinha ocorrido na Primeira Guerra Mundial, havia diminuído a pesca, porque muitos pescadores, homens, adultos, foram chamados para a guerra. E num primeiro momento se observou, houve uma redução da pesca e o peixe que era pescado, ele aumentou e depois ele diminuiu. O primeiro movimento, aumentou o peixe natural, diminuiu a pesca. Mas por que depois ele diminui em aparecimento? E no mesmo instante, o Lotka publica o mesmo modelo para explicar ele estava fazendo um estudo teórico em química, pensando numa reação química que pudesse ter um balanço em que os dois reagentes começam a reagir, um elimina o outro, daí quando diminui o outro, o primeiro começa a diminuir, depois aumenta o primeiro e diminui o segundo, depois, e que eles entrariam numa espécie de ciclo dentro da mesma reação química. Estudando essa pergunta, o Lotka faz o mesmo modelo. Então, é um exemplo interessante de que um certo conjunto de ideias, que as ideias ricas, elas acabam sendo úteis em muitos lugares, porque elas expressam fenômenos mais estruturantes. Eu vou apresentar com o olhar do Volterra, da ecologia. Então nós temos duas populações, presa e predador, que eu coloquei aqui com letras N e P no tempo T. Há uma série de hipóteses simplificadoras. E daqui a pouquinho, quando eu terminar a análise, eu vou fazer melhorar o sistema, fazer uma análise de um sistema mais realista. Vou mostrar por que esse sistema tem, do ponto de vista ecológico, ele não é o ideal, e daí a gente melhora o sistema, que também é outra coisa que eu comentei, que a gente faz muito quando faz modelagem. A gente é obrigado a revisar os nossos modelos, melhorar, torná-los mais precisos e mais adequados à realidade. As hipóteses aqui são as seguintes. A presa não tem problema nenhum de alimentação. Ela não tem problema nem de espaço, nem de comida. Ela tem comida ilimitada e espaço ilimitado para crescer. E o predador só se alimenta da presa. Tá? E quais são as duas equações que regem esse fenômeno? A variação da presa no tempo, ela se escreve assim, o próprio N, número de presa, uma constante menos uma constante vezes o predador. Escrevendo por extenso, isso significa que a variação da presa, crescimento ou decrescimento do número de presas, é proporcional ao número de presas. Isso é uma coisa que a gente já discutiu no modelo populacional de aulas anteriores, é razoável. E menos uma constante de proporcionalidade, o produto NP. O produto NP está medindo o cruzamento, os encontros entre N e P. E quanto maior esse produto, quanto maior o número de encontros entre presa e predador, o predador come a presa. E aí diminui o número de presas. O predador, a variação do predador, ela é diretamente proporcional ao NP também,
porque o predador ganha com os encontros NP. Porque quando tem encontro, ele encontrou a presa, ele come a presa. E inversamente é proporcional ao número de predadores, mas com sinal de menos. Porque se tem muito predador, tem disputa pela presa, o predador tem dificuldade de comer, ele pode até extinguir a presa. E aí o número de predadores tende a diminuir. Esses 4 números são constantes positivas. Eu fiz questão de mostrar essa formulação para vocês. É assim que ela aparece na literatura. Daqui a pouco quando eu for refinar esse modelo, eu vou usar essa mesma terminologia. Mas para facilitar as contas, a gente faz uma outra coisa que é muito comum em modelagem. A gente olha só a estrutura do modelo e simplifica as equações para ficar mais fácil de fazer a discussão teórica. Isso, em geral, a gente faz com mudança de variáveis e não tem uma regra prévia para saber qual a mudança de variável que vai servir. Aqui, eu fiz as seguintes mudanças de variável. Ao invés de usar o tempo t, eu multipliquei o t por a, eu chamei a constante d sobre a de alfa e eu introduzi 2 novas variáveis do tempo t, que dependem do n e do p, só que são múltiplos. O u de tal, que é c sobre dn, e o v de tal, que é b sobre a p. Nessas novas variáveis, esse sistema fica mais enxuto. Olha como ele fica mais bonitinho. du de tal é u1 menos v, dv de tal é alfa v u menos 1. Ele é mais simples, né? Os números estão mais ajeitadinhos para a gente trabalhar. Para chegar aí, você tem que fazer uma derivada parcial, regra da cadeia. Tá? Eu não vou fazer as 2 contas, mas eu vou indicar como é que a gente procede para mostrar isso. Eu vou calcular du de tal. Ou seja, eu vou calcular a derivada em relação a tal. O u é c sobre d n de t. Eu vou derivar em tal. Isso aqui é a derivada em relação a tal de c d. E agora eu vou fazer deixa eu escrever diferente, escrever um pouquinho mais simples já. C sobre d é constante, c sobre d. E a derivada de n em relação a tal, eu escrevo derivada de n em relação a t, derivada de t em relação a tal. É a regra da cadeia. Eu vou derivar o n, mas eu sei que o n está formulado para mim em termos de t, e eu tenho dn dt. Então eu vou substituir o dn dt e o dt em relação a tal. Isso é a regra da cadeia, né? Isso fica c sobre d. O dn dt eu copio daquela fórmula, é o a n menos b np, e dt de tal. Tal a t. D tal é a dt. Então dt é 1 sobre a de tal. Ou simplesmente 1 sobre a. E aí, olha só, esse a cancela com esse a, fica cdn. cdn é o u, é esse u que está aqui. Então aparece um u aqui. E aparece menos, aí n vezes p, n vezes p. N vezes P é CD, multiplicando aqui, UV
fica igual a CDN U vezes V, BAP. Então, olha o que vai aparecer aqui. C sobre D, B sobre A, N vezes P. Isso é o produto UV. Então, aqui aparece U menos UV. E é por isso que deu U1 menos V. E de modo análogo, você faz a derivada dV de tal. dV de tal é D em relação a tal do V, que é o B sobre AP. Aí usa a regra da cadeia e faz a continha, que vai chegar nessa expressão V, U menos 1, e ainda sobrevive o fator alfa, D sobre A, por isso que ele foi chamado de alfa. Então, é com esse sistema que eu vou trabalhar. Tem dois pontos singulares. Pontos singulares são aqueles em que as derivadas se anulam. Derivada se anula no ponto U e V iguais a zero. Então, tem o ponto singular U igual a V igual a zero. E tem o ponto singular U igual a V igual a 1. E aí esses dois termos dão zero. Então eu vou analisar cada um desses pontos singulares, o que ocorre. Como é que a gente analisa em volta de um ponto singular? A gente lineariza. Isso eu discuti na aula, nas duas aulas anteriores. Então eu chamo essa expressão de f de uv, então isso aqui é o f de uv. E eu calculo as derivadas parciais na origem, no ponto 0, 0. Então, num primeiro momento, quando eu calculo a derivada parcial, o f de uv é isso, e eu calculo del f del u, derivando em relação a u, dá 1 menos v. Mas eu vou calcular no 0, 0, então esse v vai ser 0. Daí eu calculo del f del v. Del f del v é menos u, porque aqui vai ter um termo que só tem u e o menos uv. Então é menos u. Del g del u, aí eu venho calcular que é alfa v u. Então é alfa v. E del g del v. Del g del v é alfa u menos 1. Porque isso agora fica constante, o alfa constante. Alfa u menos 1. Essa é a matriz das derivadas parciais. Só que eu calculo no 0, 0. Então, V e U são 0. Então, aqui fica 0, aqui fica 0, aqui fica 0, 0. E aqui, quando o U é 0, fica menos alfa. Então, essa matriz é a matriz linearizada desse sistema na origem. Então, agora eu vou olhar o sistema linear x' igual a AX com essa matriz A. Então, tem duas coisas, né? Além de eu ter mudado de variável, eu agora linearizei e estou com o linearizado na origem. Para calcular isso, eu tenho que achar os autovalores dessa matriz. Essa é a discussão que nós fizemos na aula passada. 1 menos lambda, 0, 0, menos alfa, menos lambda. Os lambdas que aparecerem aqui são os autovalores. E tem dois autovalores, lambda igual a 1, real positivo, e lambda igual a menos alfa, real negativo. Tá? Igual a 0, muda o lambda. Quando nós temos dois autovalores reais, um positivo e um negativo, eu já discuti isso com vocês nas aulas passadas, que a gente tem uma cela. Então precisa achar quem são os autovetores,
para saber quais são os eixos invariantes. Os autovetores determinam quais são os eixos invariantes. Aqui eu estou no sistema de coordenadas UV. Então, os autovetores são 1, 0 e 0, 1. Quer dizer que são os próprios eixos que são invariantes. Os autovetores são 1, 0 e 0, 1. O 1, 0 é o associado ao 1 e o 0, 1 é o associado ao menos lambda. Isso quer dizer que o eixo do 1, 0, que é o eixo U, tem um comportamento de expansão, porque quando o sistema atua aqui, a derivada calculada no vetor é um múltiplo do vetor, é o próprio vetor. E no eixo Y, contrai, porque quando eu calculo o campo de vetores nesse ponto, é menos alfa vezes o vetor, ele troca o sinal. Eu aplico num vetor para cima, ele fica para baixo. Então a gente tem aqui a origem sendo uma cela. Então o ponto 0, 0 é um ponto de cela. Nós estamos interessados em N e T e P positivos. Então nós estamos no primeiro quadrante. E como N e P são positivos, U e V também são positivos. Então nós temos aqui uma região de interesse, que é o U e V positivos, no primeiro quadrante. Mas no sistema como um todo, a gente vê que a origem é uma cela. Isso faz todo sentido, né? O que significa esse eixo? Significa que o U é 0. U 0 significa que o N é 0, não tem presa. O predador vai morrer, vão acabar os predadores. Por isso que está convergindo para a origem. O que significa o eixo U? Significa que o V é 0. Se o V é 0, é porque o P é 0. Se não tem predador, a presa vai crescer indefinidamente, porque do ponto de vista da presa, se não tem predador, fica naquele modelo muito simplório do crescimento exponencial, que eu discuti na segunda aula do curso. Depois a gente vai introduzir mais componentes nesse modelo. Então, primeiro ponto crítico, origem, cela, e faz todo sentido, e isso a gente já viu. Agora eu vou olhar o outro ponto crítico. Para facilitar as contas, eu vou fazer também uma pequena mudança de variável nesse sistema. Tá, agora então eu vou partir para o ponto 1. A primeira mudança que eu faço para analisar o 1 é deslocar os eixos para que ele fique a origem. Ou seja, eu vou introduzir uma variável R igual a U menos 1 e uma variável S igual a V menos 1. É só uma translação de uma unidade, não afeta em nada, né? Transladei de uma unidade. Para que no U e V iguais a 1, 1, a minha nova variável R e S seja 0, 0. Eu simplesmente peguei o sistema de coordenadas e trouxe o centro do sistema de coordenadas para o ponto 1, 1, uma translação. E isso não muda praticamente nada, porque dr de tal é igual a du de tal, ds de tal é igual a dv de tal. Tem as mesmas derivadas. Então, o sistema, nessas variáveis R e S, fica dr de tal igual ao mesmo du de tal, então é U1 menos V, só que agora eu volto para R e S. U é R mais 1, e 1 menos V é menos S. V menos 1 é S, 1 menos V é menos S. Então, menos S. E ds de tal
é o alfa V U menos 1. V é S mais 1, então fica alfa S mais 1, que o V é S mais 1, e U menos 1, que é o próprio R. E agora eu faço a mesma coisa, só que nas variáveis R e S, linearizando. Então agora eu vou linearizar essa matriz. Então eu vou calcular as derivadas parciais e calcular no ponto 0, 0, eu estou nas variáveis R e S, tá? Depois eu volto para a variável UV. Então vamos lá, derivada parcial aqui em relação a R é menos S. Menos RS, né? Derivada parcial em relação a S, desculpe, é isso. Derivada dessa função em relação a S, menos 1S, menos 1. Porque menos 1S deriva em S. Agora eu pego essa função que é a G, da segunda variável, deriva em relação a R, da alfa S mais 1, e derivando em relação a R, eu derivei primeiro em relação a R, da alfa S mais 1, e derivando em relação a S, da alfa R. Mas aí a gente calcula no 0, 0, porque é no 0, 0 que eu estou com o novo ponto crítico, né? Eu desloquei o ponto crítico para o 0, 0. Antes era 1, 1, nas variáveis R e S é o 0, 0. Então aqui é 0, aqui é 0, e aqui o S igual a 0 fica alfa. Precisamos, para terminar a análise, fazer isso aqui. Achar os autovalores. Menos lambda, menos 1, alfa e menos lambda. O determinante igualado a 0 é lambda ao quadrado mais alfa igual a 0, com alfa positivo, porque alfa é o D sobre A, que são grandezas positivas. Então, olha que bonitinho. Os autovalores, lambda ao quadrado igual a menos alfa, é mais ou menos raiz quadrada de alfa I. Altos valores complexos, sem parte real, só com a parte imaginária. Eu posso até escrever a solução, mas não é necessário que eu escreva, eu já sei o que é. Aquela análise que a gente fez na aula de sistemas, quando eu tenho dois autovalores com parte real negativa, a solução vai ser aquela combinação de senos e cossenos. Quando é um número complexo, eu tenho o exponencial da parte real e a trigonométrica da parte imaginária. Como aqui não tem parte real, que é 0, é só os senos e cossenos dessa parte imaginária. Ou seja, nesse ponto 0, 0 é um centro. Então, na variável R e S, a origem é um centro, e na variável U e V, isso é um centro. Então, o que a gente descobriu sobre esse sistema nas variáveis U e V, que são essas duas variáveis auxiliares? Só nos interessa a região UV positiva. Nós temos a origem, que é uma cela com esse comportamento, aqui se aproxima, aqui se afasta, e o 1, 1 é um centro. Então aqui as trajetórias são curvas fechadas. Olha que bonito. Resolvemos completamente essa análise. É um sucesso. Quais as conclusões? Que com essas hipóteses, o modelo presa-predador vai ter
esse ponto crítico, que é o ponto de colapso, quando as populações são nulas e os eixos, né, quando fica uma população só, e tem um ponto que corresponde ao U e V iguais a 1, e aí você pode tirar a relação entre o N e o P. Não é significativo fazer isso aqui porque se você iguala U e V igual a 1, vai dar uma relação entre N e P, mas vai dar os valores de N e P em função dos A, B, C e D. Como nós não estamos com um exemplo real, onde nós sabemos quais são, se nós estivéssemos olhando os peixes no mar Adriático, nós poderíamos ter quantificado essa equação. Daí faria mais sentido. Mas o que a gente tem aqui? Uma situação em que tem um par, né, um par de populações para presa e predador que fica estável, e se a gente perturba para perto disso, a gente tem ciclos. E, curiosamente, foi isso que foi observado no mar Adriático, por isso que chamaram a atenção do Volterra, que era um matemático, se ele sabia explicar esse fenômeno ecológico. Que o que se observou no mar Adriático foi isso. Primeiro, a quantidade de presas, uma presa aqui está no U. O U está na horizontal. Então, a presa começou a diminuir, então veio para cá, mas como a presa diminuiu, o predador diminuiu, daí a presa voltou a aumentar. Presa aumentando, aumentou o predador. Que é esse fenômeno? Primeiro pararam de pescar, então aumentou o número de peixes. Aí os predadores vieram, né, porque tinha comida abundante, isso atraiu predadores, os predadores comeram aquela espécie. Aí diminuiu a comida e os predadores começaram ou a morrer ou a migrar. Aí diminuiu a caça da presa, a presa voltou a crescer e entrou no regime cíclico. Olha que coisa linda que a gente consegue ver. Super bonito isso, né? E bastante conclusivo. O que os biólogos ecologistas criticam nesse sistema? Ele se afasta do real em algumas situações. Por exemplo, se o número de presas é muito pequenininho, vai dar errado para o predador. Em termos reais, biológicos, um número muito pequeno se comporta como se fosse zero. E no modelo, um número pequeno acaba tendo um comportamento muito diferente do zero, né? Presa zero aqui extingue o predador. Presa muito pequena, um número muito pequeno, acaba levando a um ciclo. E também não aparecem limites para o tamanho das populações, que também é uma coisa irreal. Todo habitat tem limites para o tamanho das populações que habitam. E aí então introduz um aperfeiçoamento nesse modelo, que os ecologistas chamam de introduzir a componente sociológica no modelo. Então eu vou mostrar rapidamente para vocês como fica o modelo e como que se analisa esse aperfeiçoamento do modelo. Então, refinando o modelo presa-predador, as equações de Volterra-Lótica, introduzindo a ideia de população limite, agora com população limite. Olha que bonito. E como que aquela história que eu já comentei nas aulas anteriores. A gente tem que ir melhorando os modelos para eles ficarem mais finos, né? Mais próximos da realidade. Então, nas equações, eu introduzi um menos alfa n e um menos beta p. Que significa o que isso? Que é aquela ideia de quando o n cresce, começa a diminuir o crescimento, a taxa de variação do n, porque existe uma população limite. A gente já usou na segunda aula do curso, eu fiz um primeiro modelo de uma população só crescendo exponencialmente e depois um que tinha um fator desse tipo que era para segurar o crescimento da população. E aqui, mesma coisa, um menos beta p, também o predador tem uma população limite. Essa população limite, ela não depende da interação entre a presa e o predador, ela depende do espaço, de oxigênio, de competições, são outros fatores. Com essa mudança,
não dá para fazer análise tão simples como a gente fez agorinha de pouco. Mas dá ainda para fazer uma análise. Essas expressões entre parênteses determinam retas nas variáveis L e M, na variável NP. São duas retas. Se você isolar o P, por exemplo, nessa primeira reta L, isolando o P aqui, pega o menos BP, muda de lado, fica mais BP, passa o B dividindo, o P fica menos alfa sobre B, N e A sobre B. Significa que é uma reta de coeficiente angular negativo, inclinação negativa. Se você isolar o P aqui, na segunda reta, na M, o coeficiente angular é C sobre beta. Então é positiva a reta M. E tem duas situações, ou elas se cruzam ou não. Eu fiz aqui os dois desenhos. E o que a gente consegue fazer é observar o seguinte. Vamos olhar para a reta azul. Do lado de cima da reta azul, o P é maior do que isso. Na reta azul, essa expressão vale zero. Então o P é igual a isso. Para cima, o P é maior do que isso. Como ele entra aqui com um P maior com menos B, isso quer dizer que o N' é menor que zero. E aqui, que é a reta positiva, quando o P está para cima, o P maior, isso significa que o P', se o P é grande, que o P' é negativo. Então, para cima e para a esquerda, ambos negativos. E assim eu fiz o estudo do sinal nas três regiões. Aqui a gente tem o N' positivo, negativo, e aqui também. Aqui o P trocou de posição em relação à reta amarela. E aí ele ora é mais, ora é menos. O P maior ou menor. E aqui o N' é que é mais, estando para baixo, e o P' é menos. E isso significa o seguinte, que dada a situação, né, um ponto que é dado aqui, ele vai ter o N decrescendo e o P aumentando. Então ele faz isso. O N vai para a esquerda e o P vai para cima. Aí ele atravessa a reta crítica e entra nessa região onde ambos são negativos. Então ele começa a diminuir. Ele pode diminuir e ir direto para o alfa sobre A, ou ele pode diminuir e atravessar a reta azul. Aí o P continua negativo, ele continua descendo e o N' é positivo. Ele vai para a direita. E aí ele tende para esse ponto aqui. Esse ponto vira um atrator. Então, se essas retas não se encontram, tem uma situação aqui em que o P vai desaparecer. E se eles se encontram, aí converge para esse ponto crítico. Esse ponto crítico é um atrator. Eu vou deixar para vocês olharem esses sinais, né? Os sinais estão aqui, e aí é parecido com aquela análise, ele entra, diminui, aí você vai acompanhando a derivada do N e do P e vê como que ela cresce ou decresce, e aí ele converge para esse ponto crítico, que é um atrator, que aparece um atrator. Muito bonito esse modelo, né? E veja, ele foi usado nasceu, né, em ecologia e na química. E pode ser usado em outras coisas também. Legal?